Graça e a paz seja com todos. Amém. Queridos, peço que abram suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 12. E nós iremos ler novamente a última perícope, a última parte do texto da semana passada. Eu quero ler com os irmãos novamente dos versos 27 a 43. Há informações que aqui ainda devem ser pregadas e expostas aos irmãos. Amém? Então, Neemias, capítulo 12, versos 27 a 43. E como sempre, por favor, mantenham suas Bíblias abertas após a leitura para que possamos analisar os textos bíblicos. Amém, queridos? Amém. Diz assim o texto sagrado. Versículo de número 27. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Gebá e dos Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificavam o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha, para o lado da porta do monturo. Após eles ia Rosaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos Semaías, Azarel, Milai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Hanani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus, Esdras, o escriba, ia diante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas do lado oriental. O segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a Torre dos Fornos até ao Muro Largo. E desde a porta de Efraim, passaram por cima da Porta Velha e da Porta do Peixe, da Torre de Hananel, da Torre do Sem, até a Porta do Gado, e pararam à Porta da Guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Mini-Amim, Micaías, Elioenai, Zacarias, Hananias, iam com trombetas, como também Maacéias e Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jesraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Amém. Amém. Queridos, vamos orar? Feche seus olhos. Deus de graça, é no santo nome de Jesus Cristo que nós nos reunimos como a tua igreja nesse momento para louvar, exaltar, engrandecer o teu santo nome. Obrigado pelo Evangelho que chegou até os nossos corações. Obrigado pela sua palavra, que ainda temos a liberdade de possuí-la e andarmos com ela. Nos ajuda, Senhor, a compreender o texto diante de nós. Fala aos nossos corações. Derrama da tua verdade e molda o nosso caráter conforme o caráter de Cristo. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Os irmãos bem sabem que nós lemos esse texto na semana passada e o pregamos até o fim. A exposição foi feita, mas eu olhei bastante para o lado histórico do texto
teológico, evidentemente, do texto, mas existem algumas partes desse texto que não são necessariamente históricas. Elas são partes de uma essência pessoal da fé desses irmãos. E eu não conseguia, senão eu iria atrapalhar e de alguma forma iria atropelar todas as informações que tem no texto, pregar tudo que se contém na semana passada. Eu acho que isso seria algo que realmente eu não iria fazer bem, os irmãos não iriam entender e seria uma correria muito difícil para uma pregação de tal maneira que todos pudessem compreender aquilo que o Senhor tem para nós. Então, hoje eu quero falar não no aspecto histórico do qual nós temos falado sucessivamente nesses textos de Neemias, mas eu quero convidar os irmãos a observarem alguns princípios que tem nessa perícope, ou seja, nessa parte do texto, que fala muito da nossa individualidade e da nossa vida com Deus, não considerando necessariamente os aspectos históricos, mas somente o momento da celebração a Deus e esse momento em que todo Israel está sendo comandado por Neemias e por Esdras, chegando até o templo de Deus para a adoração. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos hoje. O tema do meu sermão hoje é o trajeto da vida cristã até a presença de Deus. O trajeto da vida cristã até a presença de Deus. Como eu disse, semana passada nós fizemos toda essa exposição e tiramos lições importantíssimas para a fé cristã e, evidentemente, que para o nosso dia a dia. Quando nós olhamos para o versículo 27, eu me lembro de ter falado com os irmãos que nós devemos celebrar a Deus a cada vitória que Ele nos dá. É isso que claramente está escrito no versículo 27, pelo menos na primeira parte. Também me lembro de ter falado com os irmãos, na parte final do versículo 27, que a celebração a Deus, ela deve ser feita com alegria, com júbilo, com entusiasmo, porque foi isso que comandou toda essa adoração em Israel. Em terceiro lugar, olhando já para o versículo de número 28, nós entendemos que o Senhor Deus, Ele quer ser adorado, mas uma das principais maneiras pelo qual o Senhor Deus quer ser adorado, é Ele ser adorado em comunidade. Aliás, quando nós olhamos para o Novo Testamento, tudo que é falado no Novo Testamento é falado olhando na comunidade. Os irmãos devem já ter percebido que quando o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 6, vai ensinar aquela oração que nós popularmente chamamos de a oração do Pai Nosso, mas biblicamente é a oração dominical, Ele nos ensina dizendo o seguinte: quando você for orar ao Senhor, entra no teu quarto. Então ele está falando de individualidade, prestem atenção. Entra no teu quarto. E ao entrar no quarto, vocês orem assim: Pai Nosso, que estás nos céus. É interessante porque, ainda que estejamos orando na individualidade do nosso âmago diante de Deus, nós oramos como se estivesse presente com a comunidade, porque nós oramos no plural. Isso significa que nós trazemos a comunidade em nossas orações. Nós trazemos os irmãos em nossas orações. Porque nós somos um corpo. Não é errado usar a primeira pessoa do singular, de fato, de forma alguma. Mas ele está nos ensinando que a oração faz com que a gente traga toda a igreja com a gente. Santificado seja o teu nome, e ele vai dizer assim: olha, o pão nosso, não é o meu pão. Não é o pão da minha casa. É o pão do teu povo. Nós estamos orando na individualidade, mas chamando a igreja, porque Deus ama ser adorado em comunidade. O salmista vai nos ensinar dizendo que Deus habita no meio do seu povo. É no meio do seu povo que Ele libera a bênção. Deus ama a comunidade. Continuando o texto, também falamos na semana passada, a partir do versículo 29, também sobre essa comunidade, mas no versículo 30, uma informação importantíssima. Não existe adoração sem santificação. Toda adoração a Deus, ela passa pela santificação, pela maneira como nós nos comportamos na pureza da essência e do novo homem que agora somos em Cristo Jesus. E me lembro que, por último, nós pegamos todo o contexto do versículo 31 até o 43,
e compreendemos que toda essa narrativa, do 31 ao 43, nos informa que Deus, Ele ama ser adorado na beleza da arte, na beleza da música. Não é de qualquer forma, mas é na beleza daquilo que nós oferecemos para Ele. Todavia, uma coisa que eu não falei aos irmãos, porque eu precisava deixar para hoje, para o sermão de hoje, é que o trajeto que eles fizeram nessa adoração não foi um trajeto randômico, não foi um trajeto qualquer, não foi um trajeto escolhido de forma rápida e de última hora. Eles passaram exatamente em portões e lugares de Jerusalém, dentro dos muros, que Neemias tinha minuciosamente desenhado o percurso a eles. Não foi um trajeto qualquer. Esse trajeto tinha um propósito espiritual na vida deles, até que eles saíssem da onde eles estavam e chegassem agora diante da porta do templo do Senhor, se lembrando sempre que o templo é o símbolo da presença de Deus para o povo de Israel. O templo simboliza a presença de Deus no meio do seu povo, aonde Ele é ouvido, aonde Ele perdoa os pecados por conta dos sacrifícios, aonde Ele é louvado, aonde Ele se manifesta uma vez por ano numa coluna e numa língua de fogo, levando o sacrifício que foi feito dentro do Santo dos Santos. Os irmãos, creio que se lembram disso, está escrito em Êxodo. Então o templo tem um alto significado para todo o povo. E o trajeto, o percurso feito por esses irmãos, por todo Israel, até chegar ao templo, foi minuciosamente traçado. Cada lugar que eles passaram tinha um sentido. Existia um porquê. Existia, de fato, um motivo deles estarem passando. E é justamente esse trajeto que eu quero falar com os irmãos. O trajeto da nossa vida cristã até chegar diante da presença de Deus. Amém? Eu quero chamar a atenção aos irmãos que dos versos 27 ao 30, nós temos apenas as informações da reunião de todos esses judeus, de todo Israel, para que pudessem celebrar a vitória de Deus sobre a vida deles. A vitória que Deus tinha dado a eles, deles conseguirem retornar da Babilônia, estarem em seu país, uma nação soberana, e adorando a Deus da forma como Deus tinha instituído no Antigo Testamento. Então, esses primeiros versículos, de 27 a 30, é só a reunião do povo de Deus, se ajuntando na capital, que é Jerusalém, capital de Israel, a nação. E ali eles iriam celebrar. Mas a partir do versículo 31, começa o percurso. A partir do versículo 31, nós temos algumas informações que são importantes. Leiam comigo apenas o versículo de número 31. Olha o que é dito por Neemias. Então, uma vez que o povo estava reunido, então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro, e formei 2 grandes coros em procissão, sendo um à mão direita sobre a muralha, para o lado da porta do monturo. Em primeiro lugar, eu quero falar com os irmãos hoje sobre a porta do monturo. Talvez para nós, essa porta não faça muito sentido. Talvez para nós a gente não consiga entender o porquê é que Neemias mandou que eles passassem por essa porta. Na realidade, quando Neemias, ele recebeu o aval de Deus e a ordem de Deus para que ele retornasse com a última caravana de judeus que estavam na Babilônia e chegassem em Jerusalém e ali reconstruísse os muros, tanto Neemias em sua liderança como os irmãos que ajudaram na reconstrução desses muros, eles tinham um objetivo: deixar a reconstrução, de outra forma, deixar a reforma desses muros exatamente da forma que eles já pré-existiam antes da invasão da Babilônia. Eles queriam deixar igual. Eles não colocaram as suas ideias. A ordem de Deus era clara. Eles precisavam
reconstruir da mesma forma, nos mesmos parâmetros que havia antigamente. Antes da Babilônia vir, destruir toda Jerusalém, levar todo o povo de Israel no seu cativeiro. E assim eles fizeram. E aqui eu preciso explicar aos irmãos. Como era esse muro? Os muros que rodeavam toda a capital, toda Jerusalém, esse muro ele tinha um total de 12 portões. As escrituras falam portas, mas na realidade são portões enormes, portões fortificados, de madeira maciça, com ferro, para que pudessem segurar. Então existem 12 portões nos muros que rodeiam Jerusalém. Esses portões, eles não são portões aleatórios. Não são portões aleatórios. Cada portão tem a sua importância. Cada portão tem um objetivo singular. Cada portão tem a sua utilidade, o seu uso. Aliás, cada portão tem até mesmo o seu uso logístico, para que existisse ordem na administração pública de Jerusalém. O que eu quero dizer com isso? Cada portão, de certa forma, desenvolvia ali e desempenhava as suas funções. E o que era possível fazer em um dos portões, não se podia fazer em outro portão. Tudo era sistematizado. Tudo havia uma importância, um objetivo, e era logístico para que houvesse um funcionamento. E isso fala muito a respeito dessa cidade e da ordem que existia, da ordem pública em Jerusalém. Qual é o objetivo de Neemias em fazer com que eles passassem por lugares específicos em Jerusalém? Era um só. Era fazer com que todo Israel, uma vez que eles já entendiam de políticas públicas de Jerusalém, obviamente, eles pegassem, olhassem para o uso normativo, naquilo que era o uso comum de cada um daqueles lugares na sociedade de Jerusalém, e espiritualizasse esse uso comum desses lugares. Espiritualizasse de tal maneira que eles trouxessem para a vida pessoal deles. Isso é o momento em que está acontecendo esse percurso de adoração através da arte. Todos os lugares que eles estão passando é de uso comum da cidade. Mas naquele momento da celebração, Neemias quer que eles espiritualizem esse uso que é comum e tragam essas realidades espirituais para a vida deles, para que eles possam chegar até o templo, que é a presença de Deus. Que é a presença de Deus. Dito isso, agora faz sentido, quando Neemias, ele diz: eu vou separar todo o povo em 2 grandes grupos, é o que diz o versículo 31, vou separar todo o povo em 2 grandes grupos, e cada um dos grupos vão caminhar até o templo. Cada um dos grupos vão por percursos e trajetos diferentes. Cada um terá uma experiência, mas todos vocês chegarão diante da presença de Deus, que é os portões do templo. É isso que está na mente de Neemias. Ele é um grande líder, ele é um homem de Deus, ele está pastoreando aquele povo. E ao primeiro grupo, ele dá uma ordem, é o que ele diz, 31. Ao primeiro grupo, eu disse: sendo um a mão direita, vai pelo lado direito, sobre a muralha, para o lado da porta do monturo. A palavra monturo significa ruínas, tudo aquilo que não presta. Aliás, é esse portão que dava acesso ao lixão de Jerusalém, a desova de tudo aquilo que era impuro em Jerusalém. Nenhum outro portão poderia servir de acesso, seja de saída ou de entrada, daquilo
que era lixo. Não podia. Isso é uma administração pública. É dito na história que os responsáveis pela limpeza pública da cidade de Jerusalém tinham que tirar os lixos da cidade por esse portão. Esse portão dava acesso ao lixão, que a Bíblia dá o nome de o Vale de Rinom. Os irmãos já ouviram falar. É o Vale de Rinom. Ali era um vale terrível, que vivia acendido em fogo. Era enorme. Era um lixão orgânico onde se era queimado o tempo todo, a chama pegando. Porque eles não tinham, naquele tempo da história, irmãos, nós estamos falando de cerca de 2.700 anos atrás, não havia toda a ciência que se existe hoje para tratamentos de lixos orgânicos. Então aquele vale vivia incendiado, dia e noite. E eles precisavam passar pela porta do monturo, a porta do lixo, para levarem toda a sujeira pública de Israel até o Vale de Rinom. Mas não era só o lixo público. Ali também se passava todos os judeus que colocavam, e agora estou falando isso em termos atuais para ficar mais fácil, que colocavam os seus lixos domésticos naquele saquinho, e também não podia esperar o caminhão passar. Eles tinham que levar ao Vale de Rinom. E eles tinham somente um caminho para fazer isso: a porta do monturo. Por quê? Já pensou? Se em outras portas eles começam a passar com lixo, a contaminação orgânica, a contaminação de pessoas, a contaminação de alimentos, a contaminação de animais, isso era muito simples de acontecer. Então a ordem pública era: o portão ou a porta do monturo é o que dá acesso ao Vale de Rinom, que é o lixão de Jerusalém. Então todo o lixo doméstico também tinha que passar por esse portão. O lixo orgânico, restos de comida. Trazendo também para a atualidade, para ficar mais fácil, o lixo do banheiro, papel higiênico usado, se passava por ali. Mas também não era só isso. Ali, por aquele portão, também eram levados todos os dejetos humanos. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Não existia o esgoto como nós temos hoje. Então, eles precisavam pegar, quando se enchia a fossa de dejetos humanos, e levar para o Vale de Rinom. Animais, pode ser um pet, pode ser um animal maior, que morreu. É um cadáver. Precisa passar e ser levado ao Vale de Rinom. Também era por ali. Até mesmo homens condenados à morte por crucificação, após a morte, eles passavam pela porta dos monturos, para serem levados até o Vale de Rinom. Esse é o uso comum. Esse é o uso comum da porta. E Neemias, quando traça o trajeto do primeiro coro, do primeiro grupo, ele fala: o primeiro lugar que vocês precisam passar é pela porta do monturo. Espiritualizem o que isso significa para vocês diante de Deus e traga para o coração. Ele estava dizendo o seguinte: para vocês se chegarem diante da presença de Deus, que é o templo, vocês precisam antes passar pelo portão dos monturos. É lá aonde vocês irão ver a miséria humana, a miséria da humanidade, o pecado que está em nossos corações. É lá que vocês irão se arrepender dos seus pecados, porque é impossível estar diante da presença de Deus se vocês primeiramente não pegarem o lixo das suas almas, o pecado, e lançarem fora no monturo. É impossível estar diante de Deus sem arrependimentos, sem reconhecimento de quem nós somos diante de Deus. Passem pelo monturo e ali lancem os seus pecados fora, como vocês lançam os seus lixos fora. Tirem toda a impureza, toda a imundície do seu coração e lance nos monturos. Reconheça quem é o Senhor. Reconheça que você é pecador
e que você é carente da misericórdia de Deus, da graça de Deus, para que você possa continuar indo rumo à presença do Senhor no templo. Isso faz parte da nossa trajetória cristã. Todo cristão que está indo rumo, não mais ao templo de Jerusalém, mas rumo à cidade celestial, precisa necessariamente passar pela porta do monturo. Não mais a mesma porta de Jerusalém, mas talvez o pé da cama de nosso quarto. Se arrependendo e reconhecendo que nós somos diante de Deus. Bailey vai dizer certa vez, um dos puritanos, que nós somos nada mais do que um bloco de imundície. Calvino fala que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós somos maus. E precisamos, uma vez que fomos salvos, porque eles eram salvos. E agora, caminhando rumo a Deus, eles precisam tirar toda a sua imundície e jogar no monturo. Precisamos deixar tudo isso no lixo, para que possamos prosseguir na nossa caminhada com Deus. Para que possamos prosseguir em nossa vida cristã. É no monturo que nós seremos confrontados com o mal que habita em nós mesmos. E é no monturo que nós precisamos decidir que nós não queremos mais uma vida de pecado. E a partir dali, queremos uma vida de santidade diante de nosso Deus. E assim poderemos falar como o salmista certa vez falou. Abram, por favor, em Salmos de número 40. Vamos analisar o que o salmista falou, porque ele tinha essa mesma compreensão. Salmos 40, versos 1 a 3. Olha o que é dito nos Salmos. Olha a seriedade e a beleza dos Salmos. Salmos de número 40, versos 1 a 3 diz: Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Quando clamei por socorro. Ele sabia quem ele era. Agora olha o resultado do que Deus fez com Davi. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal. Tremedal é um charco, uma área pantanosa, de um tremedal de lama, e colocou-me os pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Esse foi o monturo de Davi. Ele joga todo o seu pecado diante de Deus, e Deus o tira do lamaçal, firma os seus passos e o coloca em Cristo, que é a nossa rocha. Mas não é só isso que Deus faz, porque uma coisa seria Deus nos tirar do nosso estado pecaminoso e nos deixar ao léu, mas Ele não faz isso. Deus também transforma o nosso interior. Olha o versículo 3, uma vez que Ele firmou os passos de Davi, olha o que Deus fez com Davi, verso 3, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O que Deus fez com Davi no versículo 3 não é algo exclusivo de Davi. Muitos verão, esses muitos somos nós. O Senhor fez isso conosco. Antes de se achegar à presença de Deus, você precisa passar a porta do monturo. Continuando o texto, voltando para Neemias, por favor, ainda no versículo número 31, porta do monturo, e agora nós iremos para o versículo de número 37, porque dos versos 32 a 36, ele só está falando quem foi esse primeiro grupo, aqueles que lideraram o louvor, juntamente com o restante do povo, que eram os leigos, mas que estavam cantando juntamente. Então aqui, dos versos 32 a 31, é o primeiro grupo. E qual é a segunda parada desse primeiro grupo? Primeiro, a porta dos monturos. Até que eles chegaram, verso 37, comigo, por favor. A entrada da porta da fonte. Subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre
a casa de Davi. Até aqui. Passaram pelo monturo e foram rumo agora à porta da fonte. Existe uma informação importantíssima aqui, que essa porta da fonte é a porta do terreno do palácio de Davi. É a casa do rei. É a casa do rei. Sabe por que essa porta se chama a porta da fonte? Porque no jardim, que era pequenininho, o jardim do rei, exclusivo do rei, havia ali um tanque com muita água, um açude. Para nós que moramos no Brasil, talvez também não faça tanto sentido de importância como para eles, mas eu quero que vocês se lembrem da geografia de Israel. Aquele lugar arenoso, aquele sol escaldante, Oriente Médio. Ter um açude no quintal da sua casa é um privilégio maravilhoso. Mas esse açude tem uma singularidade. Esse açude, ele é um manancial. Ele é muito conhecido, principalmente no período em que já não existia mais rei em Israel, nos tempos de Jesus. Esse açude tem um nome: o tanque de Siloé, aonde Jesus curou enfermos. Ali já não era mais usado como o jardim do rei, já tinha sido dominado por Roma, pelo Império Romano. Mas é exatamente esse tanque de Siloé. E ele também não é alimentado por nenhum rio. Ele é manancial. Sabe o que isso significa? Que a água brota do solo. Por isso que é a porta da fonte. A fonte de águas vivas, de águas límpidas, de águas puras. E Neemias diz: depois do monturo, vocês vão passar pela porta das fontes, vocês vão passar pela casa do rei, porque eu quero que vocês olhem para o tanque de Siloé e nunca se esqueçam que Deus é a sua fonte, que Deus é a fonte de águas vivas. Aliás, o próprio Deus já havia falado a respeito de si mesmo, usando a figura de linguagem de uma fonte. Ele usa o profeta Jeremias no capítulo 2, trazendo uma crítica sobre o seu povo, e a crítica de Deus ao seu povo era justamente essa. Jeremias capítulo 2, onde ele diz: o meu povo a mim me deixou, me trocou uma fonte de águas vivas, e eles me trocaram por cisternas rotas. Deus está indignado com o que o seu povo fez. Abriu mão do Deus Todo-Poderoso, cujo é uma fonte de água límpida, pura, viva, cristalina, em movimento, saudável. E ele diz que o seu povo não quis essa fonte. O seu povo quis fazer como que caixas d'água, só que na terra, cisternas. E esperar a vontade de vir chuva. E quando vir chuva, encher a cisterna. E se não usar toda a água, aquela água vai ficar parada. Aquela água fica podre. E até para fazer a cisterna, o pessoal é ruim. Porque as cisternas estão rotas, rachadas, não seguram águas. É o que nós fazemos muitas vezes. Porque nós esquecemos que Deus é a nossa fonte e nós buscamos outros subterfúgios para que nós possamos viver e seguir a nossa vida. Nós achamos que os nossos planejamentos, que o nosso conhecimento em arquitetura, engenharia, em fazer cisternas, é melhor do que a graça e a bênção de Deus. Nós preferimos esperar o acaso, o tempo, trazer chuva e ficar uma água parada, do que ir até a fonte diariamente de águas vivas que fluem. Mas não é somente Deus, Deus Pai, Deus Filho, Jesus também usou dessa metáfora. No Evangelho de João, no capítulo 4, quando ele chega no poço de Jacó e vai conversar com a samaritana, ele diz assim: a água que eu der de beber, a estes fluirão rios de águas vivas do seu interior.
Somente Deus pode fazer isso. Somente Cristo Jesus pode nos dar dessa água. Ela, desesperada, diz: Senhor, me dá dessa água. E ele fala: sou eu essa água. Sou eu que posso mudar a sua vida, transformar a sua história, te trazer vida, a vida de Deus dentro de você, porque vocês estão mortos, mas eu posso ressuscitar a sua alma. Passem pelas fontes. Deus Pai, o Senhor Jeová, é a fonte de água viva, e Cristo é a água viva que flui dentro de você. Ele também disse certa vez, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5, ao Nicodemos, um homem sábio na lei: Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, de modo algum poderás entrar no reino de Deus. O que ele estava dizendo quando ele falava nascer da água e do Espírito? Ele estava falando de uma forma dupla sobre o novo nascimento, mas em ações diferentes. A água, Jesus se referia à promessa de Jeremias, Ezequiel, capítulo 36, onde Deus disse um dia: eu vou aspergir água pura sobre vocês, e limparei vocês das suas imundícies, falando a respeito da nova aliança que há em Cristo, da regeneração que há em Cristo. O novo nascimento primeiro é visto no aspecto da água viva. É a água de Cristo que vem e nos limpa das nossas imundícias, tira toda a sujeira de nós e faz de nós um novo homem, uma nova mulher, para a glória de Deus. E depois ele diz: e nascerás também do Espírito, porque é o Espírito que traz essas águas para o teu coração, e agora ele faz de você a sua morada. É por isso que nós somos um novo homem e uma nova mulher. Por isso que nós, como homens, glorificamos a Deus, e as irmãs, como mulheres, glorificam a Deus. Para se chegarmos até a presença de Deus, primeiro a gente passa pelo monturo, mas depois a gente tem que dar uma passadinha na porta das fontes, o qual é o Senhor Deus, e Cristo a nossa água viva. Continua-se o texto, ainda no versículo 37. A entrada da porta da fonte. Subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva um muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas, do lado oriental. Passa-se pela fonte, vai para a próxima porta. Vocês do primeiro grupo andarão e passarão pela porta das águas. Enquanto que a porta da fonte, ou o portão da fonte, é um acesso ao jardim da casa do rei, onde tem o tanque de Siloé, um açude maravilhoso de manancial, é a fonte da água pura. A porta das águas é a corrente das águas que sai desse lugar, que sai desse tanque. É o braço de uma corrente de águas que sai para toda a população de Jerusalém. Aliás, os irmãos bem sabem que não existia água encanada há 2.700 anos atrás. Não existia esse tipo de engenharia. Então todos os judeus, diariamente, precisavam sair de suas casas e ir encher os seus jarros, os seus vasos, ou seus baldes, dessa água que estava na porta das águas. Era essa a porta que sustentava a água de toda a capital, de todas as casas. E todos os dias, para o seu uso próprio, seja para beber, seja para lavar, seja para se banhar, eles precisavam ir até a porta das águas, pegar essas águas e trazer para casa. Antes de nós nos achegarmos na presença de Deus em culto, em adoração, nós precisamos nos encher dessa água bendita também. Essa água não é a fonte, mas é a corrente que sai dessa fonte. E isso fala necessariamente do enchimento da pessoa do Espírito Santo na vida do crente. É pela porta das águas que diariamente nós devemos beber sem moderação do Espírito Santo.
Porque é o Santo Espírito que nos leva até a fonte que é Cristo. É Ele que nos mostra onde está a fonte. É Ele que nos guia corretamente até essa fonte. É dele que nós precisamos experimentar diariamente. Todo crente precisa se banhar dessas águas diariamente. Todo crente precisa beber-se dessas águas diariamente. Todo crente precisa se limpar com essas águas diariamente. Imaginem que os irmãos estão jantando em sua mesa de jantar na sua casa. E vocês, basicamente, terminam de jantar. E o que é que vocês fazem? Vocês se levantam, levam o prato até a pia e lavam aquele prato diariamente. Assim somos nós que estamos vivendo nesse mundo. Diariamente precisamos ser lavados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a única escola do Espírito Santo. É por ela que o Espírito Santo nos guia, nos informa, nos avisa, nos mostra. Beba das correntes dessa água que sai do trono de Deus diariamente na sua vida. Aprenda a se lavar diariamente com a palavra de Deus. É isso que ele vai mostrando nesse caminho. E ele vai formando toda a estrutura e pelos lugares em que se precisa passar. Mas agora, eles continuam. Diz o versículo 37, que eles passaram pela porta das águas do lado oriental, verso de número 38. E o segundo coro, agora vem o segundo grupo. Está tudo acontecendo de forma simultânea. Ele só está contando depois. Mas qual é a primeira parada do segundo grupo? Diz no verso 38. O segundo coro ia em frente. E eu, Neemias, após eles. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até ao muro largo. Primeira parada do segundo grupo. A torre dos fornos. As Escrituras nos ensinam que o fogo é um fogo consumidor. Que o fogo é o fogo purificador. É ele que purifica. Essa torre foi construída em Jerusalém para que pudesse servir de queima de todo o material que era possível ser queimado, que já não tinha mais valor. Às vezes se quebrava uma cadeira, não tem mais o que fazer com ela, não tem mais como arrumar. Leva para essa torre e coloca dentro de algum forno que há lá, para que ela possa ser queimada. Uma mesa, alguma estrutura, alguma roupa, aquilo que não tinha mais valor, não tem mais o que se fazer, leva-se na torre dos fornos. Fica um pouco estranho, né, fonético? No singular é forno, mas no plural é fornos, está certo, viu, irmãos? Isso daí é normativo, é plural metafônico. No singular, um O fechado, no plural, um O aberto. Corpo, corpos, olho, olhos, ovo, ovos. Amém? Gramática. Então, isso é claro. Como se fazia isso? Eles levavam para algum forno e colocavam nessa torre de fornos, para que fosse queimado, para que fosse destruído. Aquilo que já era inútil, não tinha mais utilidade, já não tinha mais valor. Jesus nos ensina que também nós precisamos passar pela torre dos fornos. Neemias coloca isso, inculca isso na mente do povo de Deus, que diariamente nós precisamos passar por lá. Mas não é somente Neemias. O Senhor Jesus nos ensinou isso. No Evangelho de João, no capítulo 13, os apóstolos estavam discutindo. Prestem atenção. Os apóstolos não são ímpios. Os apóstolos não são neófitos na fé, novos na fé. São pessoas de ministério, que o Senhor chamou para representar a sua igreja. E eles estavam discutindo uma coisa boba, mas que mostrava um certo pecado na vida deles.
Eles estavam discutindo quem é que iria servir a quem. Já viu essa discussão entre líderes? Como mostra o coração perverso? Quem é que manda? Quem é que vai servir? Quem é que vai ser servido? Eles estavam discutindo isso. Jesus entra e fica quieto. Só observa. Imagina Jesus pensando, de novo. Como é que eu vou contar com esses homens, né? Até que Jesus toma uma atitude. Ele vai atrás da porta, pega uma bacia, uma toalha, não fala nada, coloca água nessa bacia, se ajoelha diante do primeiro apóstolo e começa a lavar os seus pés. Aquilo é uma cena que choca. Não está certo isso. Não era bem isso que a gente esperava do Cristo. Até que, como sempre, somente um tem coragem de falar: Pedrão. Quando chega em Pedro olha seriamente para Jesus e diz: Senhor, de maneira alguma o Senhor irá lavar os meus pés. Ao que Jesus responde: Pedro, se eu não lavar os teus pés, nesse momento, você não tem parte comigo. Pedro é extremista, ele vai para outro extremo. Então lava também a minha cabeça e os meus membros. E a resposta teológica de Cristo é maravilhosa. Ele diz: Pedro, eu não preciso lavar a sua cabeça e os seus membros. Eu não preciso lavar o seu corpo, porque vós, os apóstolos, já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O que isso significa? Que eles são santos por causa da obra de Cristo. Que eles são salvos por causa da obra de Cristo. Que de fato eles têm ministério. Foi Cristo que os chamou. Mas que também ainda eles não estão totalmente livres do pecado. Cristo fala: por isso eu preciso lavar apenas os pés. Sabemos que os homens e as mulheres naquela época usavam sandálias, alparcas do Oriente Médio. E caminhavam em chão poeirento. E conforme caminhavam durante o dia, naquele sol, o pé suava. E ao suar, encrostava a poeira da estrada, da terra, da areia. E os pés se sujavam. E Jesus vai usar dessa circunstância que era comum em Israel para ensinar, dizendo: vocês já são limpos, mas todos os dias, se vocês não se purificarem, as escórias do mundo pegarão em seus pés. Porque ainda que vocês sejam cidadãos dos céus, vocês moram nessa terra tenebrosa ainda. Por isso é necessário lavar somente os pés. É isso que significa a Torre dos Fornos. Nós já passamos, eu sei que é o segundo grupo, mas eu falo agora na sua totalidade, o povo já passou pelo monturo. Já lançaram os seus pecados no monturo. Mas às vezes as escórias ainda ficam impregnadas em nossa alma. Às vezes lembranças do pecado nos servem de gatilhos para que voltemos ao pecado. Às vezes a nossa fé é abalada porque estamos nesse mundo tenebroso e às vezes pensamos em pecar. Aliás, às vezes pecamos, e pecamos feio. E é por isso que nós precisamos passar pelo fogo purificador de Deus, para que aquilo que não foi deixado no monturo seja queimado e purificado pelo santo fogo de Deus. As escórias sejam exterminadas por total. E vivamos uma vida de pureza, porque diariamente não apenas somos lavados pelas correntes das águas do Espírito Santo, como pelo fogo purificador de Deus. Agora, o fogo às vezes dói. O fogo às vezes machuca. O fogo às vezes faz a gente chorar. Mas sempre ele nos purificará. Sempre ele formará em nós a identidade de Cristo. Sempre ele fará de nós pessoas mais santas para a sua glória, puras, tementes, dependentes.
Talvez você saiba o que você precisa levar para esse forno. Chegar até aquela torre e dizer: Senhor, me purifica com o teu fogo. E isso exige coragem. Porque muitas vezes você vai dizer: Senhor, ainda que doa, eu te amo mais do que a minha dor, do que eu temo a minha dor. Que o Senhor possa ser glorificado, enquanto o Senhor faz de mim um vaso novo, tirando todas as escórias da imundície que esse mundo diariamente quer lançar sobre a minha vida, sobre a minha espiritualidade, sobre a minha fé. Não me deixa sozinho, Senhor, porque eu tenho uma boa notícia para você. Ainda que Deus te faça passar pelo fogo, Ele estará na fornalha com você. Pergunte para Sadraque, para Mesaque e para Abednego. Ele estava com ele. Ele não nos abandona, mesmo no momento de dor. Ele estará presente, nos purificando para a glória de Deus. Passa-se da Torre dos Fornos, 38, e chegamos a um lugar fascinante. O muro largo. É o que diz, versículo 38. O segundo coro ia em frente, e eu após ele, metade do povo ia por cima do muro, desde a Torre dos Fornos até, ou seja, chegaram no muro largo. E o muro largo é um momento glorioso da vida cristã, porque é a liberdade de exultarmos em Cristo, de exultarmos em Deus. Por que se chamava muro largo? Porque era um ambiente singular, uma parte singular, específica do muro de Jerusalém. Nem todo o muro era tão largo como essa parte. Nem todo muro era largo, nem todo o diâmetro, nem toda a extensão. Mas quando chegava nessa parte, foi chamado de um muro largo. O que é que está acontecendo aqui? Tracem comigo também esse percurso. Tanto o grupo A, que eu assim chamo carinhosamente, e o grupo B, eles precisaram sair seguindo-se, sendo liderados pelo grupo de louvor, e eles precisavam seguir exatamente o caminho traçado por Neemias. Tanto o primeiro grupo, como o segundo grupo. E eles estão indo atrás, naquele mesmo caminho, sem se desviar para a direita, sem se desviar para a esquerda. Eles precisam estar dentro desse percurso. Assim é a nossa vida cristã. O nosso percurso é todo o conjunto doutrinário das Escrituras Sagradas. Nós estamos no trajeto rumo à cidade celestial, e a verdade é que nós não podemos nos desviar. Nós precisamos nos orientar pelo caminho que foi descrito a nós, não por Neemias, pelo próprio Deus. E não podemos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Então, durante todo esse percurso, eles estão exatamente seguindo à risca aonde eles podem pisar e por onde eles precisam passar. No culto a Deus, quando nos reunimos para glorificar e exaltar o santo nome do Senhor, nós fazemos exatamente a mesma coisa. Aliás, existem irmãos que estão chegando agora, mas existe algo que nós tomamos muito cuidado em nossa comunidade, que na teologia nós chamamos de o princípio regulador do culto. O que é o princípio regulador do culto? É quando nós entendemos que Deus quer ser cultuado da forma como Ele prescreveu na sua palavra, e não da forma que a gente acha que é legal. É por isso que tem muitas coisas na nossa igreja que não acontecem e que é comum nas igrejas vizinhas, porque nós entendemos que estas coisas não estão na Bíblia. Dou um exemplo: dança no meio do culto, dança no louvor, profecia desvairada, não existe. Quais são os princípios reguladores do culto que estão prescritos na palavra de Deus? Em primeiro lugar, a ministração da palavra. Isso é um princípio regulador. Todas as vezes
que os homens e as mulheres se reuniram, o povo de Deus se reuniu, a palavra ela era aberta, ela era lida e ela era explicada. É um princípio regulador do culto. Segundo princípio, não estou colocando em ordem, estou falando aqui o que vem na minha mente. Não é em ordem. Segundo princípio, necessariamente haver cultos aos domingos, que é o dia do Senhor. Nós podemos cultuar todos os dias. A igreja local, ela tem o poder de decisão de colocar se o seu culto quer ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, não importa. No domingo é obrigatório. Está na Bíblia. Está em Atos. Está em Coríntios. Está claro sobre isso. Está claro. Um outro princípio do culto. É no culto que precisa haver a administração das ordenanças deixadas por Jesus. O batismo das águas e a ceia do Senhor. Está escrito que é no culto. 1 de Coríntios ensina isso. Faz parte do culto. Um quarto princípio regulador do culto. Esse é interessante, porque esse não tem a ver com a liderança da igreja, mas tem a ver com a congregação, com a irmandade. A audição da palavra de Deus. O pastor prega, mas existe a obrigatoriedade dos irmãos ouvirem a palavra de Deus. É um princípio regulador. E todos se achegavam para ouvir a palavra de Deus. É uma prescrição bíblica. Uma prescrição. Um outro princípio do culto, que está escrito nas Escrituras, o momento da adoração através da música. A gente não faz isso porque a gente gosta. Deus instituiu isso. Precisa haver. Foi instituído oficialmente em Davi, e assim continuou até hoje. Até hoje. Um último princípio que me vem à mente, o ofertório. Isso é comum. O ofertório acontece no culto público. Está descrito nas Escrituras Sagradas. Está descrito. Esses princípios é o que norteia o culto. E existem outros princípios em todas as páginas das Escrituras que norteiam a nossa vida pessoal com Deus. Esses são os caminhos, tanto para o primeiro grupo, indo do monturo e seguindo em frente, como do segundo grupo, passando pela Torre dos Fornos e seguindo em frente. Esses dois grupos estão seguindo à risca o caminho, estão dentro de prescrições e princípios doutrinários bíblicos. Então eles estão indo tudo juntinhos, certinhos, cantando, glorificando com alegria, até que eles chegaram no muro largo. E agora muda. O que muda? Os princípios continuam os mesmos. As ordenanças bíblicas continuam a mesma. A doutrina continua a mesma. A diferença é que quando eles chegam no muro largo, eles conseguem caminhar mais livremente. Eles conseguem cantar mais alto sem atrapalhar o irmão que está do lado, porque o caminho era estreito. Eles conseguem aplaudir a Deus sem bater sem querer no irmão que está do lado. Eles conseguem levantar a mão em adoração sem querer bater na cabeça do irmão que está do lado. Eles têm liberdade para se alegrar e para exultar. O que é que o Senhor Deus está nos ensinando através de Neemias? Que ainda que a sua igreja tenha e deve ter, de acordo com o Novo Testamento, ordem e decência no culto, Deus nunca tirou a singularidade e a individualidade dos crentes. E isso é algo que nós precisamos ter um certo cuidado. Para que nós, igreja local, não venhamos engessar lugares, ambientes, liturgias que Deus não prescreveu. Aquilo que Ele prescreveu, nós seguimos à risca. Aquilo que Deus não prescreveu, nós temos liberdade no culto. Esse é o muro largo.
É aqui onde os judeus conseguiram se afastar, não porque não se gostavam, mas para andar mais tranquilamente nesse ambiente largo. É aqui que eles levantavam as mãos sem o medo de bater em alguém. É aqui que eles expressavam de maior forma as suas emoções. Cuidado, para nós não transformarmos a alegria e a felicidade do nosso irmão numa adoração estéril e vazia, porque nós estamos engessando aquilo que Deus nem tocou no assunto. Nem tocou. Não adianta falar que tem ortodoxia naquilo que Deus não falou que era ortodoxo. Porque senão é uma ortodoxia morta, vazia, e que eu estou afligindo irmãos a não se manifestarem em Deus da forma como eles querem, em uma verdadeira exultação, porque eu estou falando o que ele pode ou não pode fazer, e Deus nem tocou nesse assunto. De forma clara, ainda que o culto a Deus esteja permeado por princípios bíblicos, como eu acabei de falar, o culto tem que ser participativo. Sabe o que é isso? Que Deus permite você, meu irmão, a expressar a sua alegria diante dele. Que Deus permite você levantar as suas mãos em rendição, em aplaudir, em adoração. Deus permite você glorificar a Ele no santo nome de Jesus. Deus permite você se alegrar com o seu irmão no culto público e no ambiente correto. Deus permite você chorar diante dEle. Deus permite você se lamentar diante dEle. Deus permite. Deus permite. Até mesmo você soltar dos seus lábios, nos dias mais difíceis da sua vida, a única coisa que você consegue no culto: gemidos de dores. Porque Deus deu essa liberdade ao seu povo. Não se prive de se alegrar no muro largo diante de seu Deus. O tempo nos impede, então, em último lugar, a parte primeira do verso 39. Passando do muro largo, verso 39, vocês vão sentido a porta de Efraim. É uma das portas que tem nesse muro. Efraim é um dos filhos de José, aquele do Egito, que foi para a casa de Potifar. Aliás, Efraim é egípcio, ele nasceu lá. E mais para frente, nós já falamos sobre isso, Efraim se tornou uma das 12 tribos de Israel, juntamente com o seu irmão Manassés. Tanto Efraim como Manassés foram adotados pelo seu avô Jacó como filhos. Os irmãos se lembram disso, que pregamos na última terça? E eles se tornaram, então, agora, tribos de Israel. Todavia, em Gênesis 45, quando eles estavam se reconhecendo, e os irmãos de José os encontraram, e Jacó conversando com seu filho, que há muito não se via, estavam colocando o papo em dia, ele vai falar: olha, eu tenho 2 filhos, e um deles se chama Efraim. E por que Efraim, filho? E José responde categoricamente em Gênesis 45. Porque Efraim significa duplamente frutífero. Não importa para onde os meus irmãos me mandaram, nessa terra distante, sozinha no Egito, Deus agiu de tal forma que me deu uma família e me fez nesse lugar duplamente frutífero. Irmãos, nós estamos caminhando rumo ao templo, à presença de Deus. Nós passamos pelo monturo e lá deixamos os nossos pecados.
passamos pela fonte e conhecemos o nosso Deus. Bebemos da água da vida, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diariamente nos banhamos nas correntes das águas do bendito Espírito Santo. Passamos diariamente também pela Torre dos Fornos, para limpar e purificar toda a escória que diariamente se agarra aos nossos pés. Mas também passamos pelo muro largo, aonde celebramos a Deus em nossa individualidade. E nessa individualidade, na nossa celebração, nós precisamos apresentar os frutos da nossa nova vida com Deus. Faz parte do percurso. Nós chegamos até Deus para celebrá-lo por aquilo que Ele é, mas também para celebrá-lo aquilo que Ele fez em nós. Nós precisamos ser duplamente frutíferos. Os pecados já abrimos mão, as escórias queimadas pelo forno. A fonte da nossa vida é o Senhor Jeová. A água viva que flui dentro de nós para a vida eterna é Cristo, o Filho de Deus. As correntes de águas que nos banhamos diariamente é o Espírito. Na alegria do muro largo, celebramos a graça de Deus, mas também trazemos em nossas mãos frutos dignos da nossa conversão a Ele. Em outras palavras, o que são esses frutos? É que todas as vezes que nós chegamos diante de Deus, Deus precisa olhar para nós e ver alguém diferente. Qual foi a última vez, pelo menos na sua percepção, que Deus olhou para você e falou: Ele mudou para melhor? Isso é ser frutífero. Se eu me converti a Cristo, como é que eu posso continuar sendo a mesma pessoa do ano passado? Como é que eu posso passar 2, 3, 4 anos sendo a mesma pessoa e falando que sou cristão? Eu sou transformado pelo Espírito de Deus. Diariamente nós labutamos para que Cristo desabroche em nós. Nós já não temos mais o mesmo comportamento de antes. O nosso comportamento é diferenciado porque agora é permeado pela palavra, pelo Santo Espírito. Eu não tenho mais a mesma visão de mundo que eu tinha antes, porque Jesus converteu até a mesma forma de eu ver as coisas. Eu não tenho mais os mesmos desejos de antes, porque os meus desejos agora passam pela bondade de Deus. Eu não me encho mais, eu não consumo mais todo tipo de porcaria que está naquela tela, porque eu consagro os meus olhos. O meu vocabulário já não é o mesmo de antes. O meu vocabulário agora é santo. Os lugares que eu ando não são mais questionáveis. São lugares onde a glória de Deus pode ser demonstrada. Os meus amigos às vezes não são mais os mesmos, porque eu não posso mais compartilhar com aquilo que eles defendem, porque eu amo mais o meu Jesus do que eles. Isso são frutos de uma verdadeira conversão. Nós precisamos chegar diante de Deus, sabendo que nós temos passado pela porta de Efraim, sendo duplamente frutíferos, porque o Evangelho, irmãos, o Evangelho transforma, o Evangelho muda, o Evangelho faz de nós um novo homem, e de vocês, queridas irmãs, uma nova mulher. Antes de chegar à presença de Deus, nós temos um percurso que não acabou ainda, mas Deus precisa ser glorificado, de tal maneira que nós venhamos ser transformados durante a nossa vida com Deus, até que nos apresentemos a Ele. Que Deus nos abençoe, em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.